Boa noite. A paz do Senhor, graça e paz. Eu quero aproveitar e pedir a você que abra sua Bíblia em 1 João, Epístola de João, capítulo 3. Para a gente não perder tempo, versículo 3. Primeira de João, capítulo 3, versículo 3. Enquanto vocês procuram, quero dizer que estou muito feliz por essa noite, de estar voltando aqui, de estar revendo vocês. Acho que já tinha mais ou menos um ano, né? Que eu tive aqui. Foi um trabalho também de família. Foi até aqui embaixo. E eu estou muito feliz de estar voltando. Quando a Ana me ligou e falou que eu vi que eu tinha agenda, eu fiquei mais feliz do que ela. Estou muito feliz de estar vendo a Márcia aí, matando saudade. Que bom. Acharam? 1 João 3, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Eu vou ler novamente. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Podeis sentar. Eu hoje estou tendo a honra de estar com a minha amiga, vizinha, Lília. Fica de pé. Essa moça linda vem me acompanhando. A palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um, né? Não é sempre que eu tenho oportunidade de estar acompanhada. E hoje o Senhor me deu essa bênção de estar aí com a Lília. Nós cantamos aqui nessa noite. E eu achei muito interessante esse último hino, que é um hino que nós cantamos muito, um hino antigo, que vai dizer: tua face eu vi e o mesmo nunca mais serei. Isso é evangelho. É quando a gente se encontra com Cristo e a mudança é imediata. Pode não ser completa, mas ela é imediata. É uma mudança que vai sendo gradativa. A gente vai deixando Deus trabalhar em nós, a gente vai deixando o Espírito Santo nos moldar, a gente vai deixando o Senhor mexer nas nossas manias, nos nossos costumes, na nossa maneira de falar, no nosso jeito de pensar. Mas quando a gente se encontra com o Evangelho, é fato que começa um processo de transformação. Não tem como se encontrar com Ele e ser o mesmo. Não tem como se encontrar com Ele e continuar a mesma. Não tem. Mas eu continuo a mesma, então você se encontrou com qualquer coisa, menos com Ele. Você pode ter se encontrado com uma instituição, você pode ter se encontrado com um grupo de amigos, você pode ter se encontrado com um lugar bonito, mas com Cristo não. Quando nos encontramos com Cristo, começa ali um processo imediato de transformação. Não completo, repito, mas imediato. Nós começamos, através desse encontro, a partir desse encontro, nos constranger. O que falávamos, não falamos mais. O que pensávamos, já não pensamos mais. O que fazíamos, já não fazemos mais, não vamos fazer mais. Por quê? Porque eu tenho uma esperança. Eu espero Ele voltar. E mais, espero que além dele voltar, Ele me leve com Ele. Eu anseio por esse dia. O meu tempo na terra, desde que o encontrei, foi esperando por esse dia, por esse encontro. Esperando que um dia Ele me olhasse e dissesse: vinde bendita de meu Pai. Todos os dias, e quem me ouve sabe, eu espero Jesus para hoje. Eu não estou esperando Jesus para amanhã, eu não estou esperando Jesus para ano que vem. Desde o dia que eu entendi o plano da salvação, eu passei a esperar Jesus para o mesmo dia. E quando a gente espera Jesus para hoje, a gente não compromete a nossa intimidade com Ele. A gente não deixa com que as coisas externas comprometam a nossa intimidade com o dono da nossa alma. A gente não deixa com que a nossa salvação corra risco. Porque nós somos os responsáveis pela nossa salvação. E ela é individual, sim. Cada um de nós dará conta de si.
E o texto que eu li, o verso que eu li, fala exatamente de alguém que tem esperança, de alguém que espera. E às vezes eu olho para certas atitudes e vejo certas pessoas que eu tenho a impressão de que elas não acreditam mais na volta de Jesus. A maneira como se comportam, a maneira como falam, as coisas que fazem, são pessoas que para mim já não acreditam mais de que um dia a trombeta vai soar e nós seremos arrebatados, nós seremos tomados pelo Senhor. Porque isso é só para um grupo de pessoas. Como Ele queria que fosse para todos, como Ele veio para todos. Mas somos nós mesmos que não aceitamos. Nós recebemos algo que jamais poderíamos ter, adquirir. Nós recebemos algo que chama-se vida eterna. Salvação da nossa alma. Estávamos presos no pecado, estávamos mortos nas nossas ofensas, não tinha mais nenhuma esperança para nós. Se Ele não viesse, nós estávamos condenados. Essa é a nossa realidade. Condenados, perdidos, presos. Então Ele veio e mudou a nossa história. Ele veio para nos dar vida e vida eterna. Então, quando nós cremos nisso e tomamos isso como nosso presente, como favor imerecido, nós precisamos cuidar do presente que recebemos. A salvação é de graça, sim, nós não podíamos adquiri-la. Ela é um favor que jamais nós conseguiríamos por meios próprios conseguir. Conseguimos, sim, mas cuidar da salvação e manter a salvação, a responsabilidade é nossa. E quando nós temos essa esperança dele, quando nós esperamos que ele vá voltar, quando a gente espera que um dia o nosso nome vai ser chamado, quando a gente espera que um dia o nosso ouvido vai ouvir o som da trombeta soar, e se não ouvir a trombeta, nós de alguma maneira vamos ter que nos encontrar com ele, porque se a morte chegar para nós, nós precisaremos estar prontos. Então quem tem essa esperança, vive uma vida de purificação. Purifica-se a si mesmo porque sabe que ele é puro. Sabe que ele é santo. E eu quero que com a sua Bíblia aberta você folheie algumas atrás, volte algumas folhas atrás e eu quero ler alguns versículos de 1 Pedro. Que vai falar exatamente desse Deus, desse Senhor. 1 Pedro 1,15, nós vamos ler aquele versículo que conhecemos, citamos, temos até de cor. Então vai dizer assim, verso 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E ele vai seguir no verso 17 e vai dizer, cada um na parte B, cada um andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo, verso 18, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Filho tem que se parecer com pai. Filho tem que se comportar como pai. Porque se o teu pai tem um comportamento e você tem outro, pode ser que quem te olhe pense que você é tudo, menos filho daquela pessoa. Eu vou dizer uma coisa para vocês com uma tristeza. Nem sei se eu compartilhei isso com a Lília. Mas teve uma pessoa lá no nosso condomínio, que ela chegou para mim e disse assim, eu tinha certeza que você era católica roxa. Na hora eu até não entendi, mas depois eu... Aí eu falei, ela falou, aquelas católicas roxas mesmo.
Na hora eu não entendi, depois eu fui entender. Porque ela tem observado, ela já vem andando comigo há 1 ano. E ela tem visto, né, a maneira como fala, como se comporta, como tem que ser, mais do que obrigação, não faço mais do que obrigação. E o que mais me deixou triste foi que ela não achou que eu era evangélica. Sabe por quê? Porque tem muitos que hoje carregam o nome de Jesus, mas bebem, falam palavrão, mentem, convivem com ela e dizem que são evangélicos. Então ela deve ter chegado a uma conclusão. Ela deve ser católica roxa. Isso é muito triste. Será que nós temos representado Cristo? Como temos representado Cristo? Será que nós temos sido santos na nossa maneira de viver? Será que a nossa maneira de ser nessa terra, será que a nossa maneira de se comportar, de andar, de falar, de responder às pessoas, será que a gente tem mostrado Cristo? Será que Ele está evidenciado em nós? Será? Será que nós temos evidenciado o Senhor? Será que a nossa vida tem sido para que o nome dEle seja glorificado? Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus não compactua com pecado. Nós não podemos chegar e dizer para o Senhor, tu sabes que eu sou fraca, tu sabes, e Ele deve olhar para mim, eu sei que você é fraca, mas eu sei que se você quiser, você vence isso. Eu sei que você tem as suas limitações, mas eu sei que se você chamar pelo meu nome, clamar pelo meu Espírito, eu te ajudo a vencer. Eu sei que você todos os dias tem a opção de fazer o que a tua carne manda, ou então fazer o que o Espírito diz. Eu sei que todos os dias você pode optar por viver a minha palavra ou não. Nós precisamos viver uma vida santa. Isso não está fora de moda. Deixa eu vos dizer uma coisa, evangelho é renúncia. Evangelho, você veio para o evangelho, você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se prepare para 2 coisas. Negar-se a si mesmo todos os dias. Negou ontem, vai ter que negar hoje. Se prepara para negar amanhã também, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Não fazer a tua vontade, mas fazer a dele. Nós cantamos aqui que quando fazemos a vontade dele, vivemos completos. E eu creio nisso. A completude, a plenitude da vida do ser humano está em fazer a vontade de Deus. Um homem feliz, uma mulher feliz, não é uma mulher que tem tudo, não. Não é um homem que conquistou tudo, não. É alguém que vive no centro da vontade de Deus. É alguém que entendeu o caminho da cruz e decidiu viver esse caminho. É alguém que diz todos os dias para o Senhor, importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Importa que o teu nome seja glorificado. Importa que a tua vontade seja feita. Importa que o Senhor apareça. Jesus não é time. Jesus não é uma opção para nós. Ele é a única solução. Eu não vou para Jesus, eu não vivo com Jesus enquanto as coisas estão bem. Eu vivo com Jesus todos os dias da minha vida, tendo ou não tendo, acontecendo ou não acontecendo. Ele vindo ou ele não vindo. Eu sou dele. Ele não vai ter que me explicar tudo, ele não vai ter que me dar satisfações de tudo. Eu preciso crer que ele existe e que ele faz o melhor no tempo e na hora que ele quer. E nada do que ele não fizer no meu tempo me dará condições de não obedecer ou não viver uma vida santa. Nada vai me dar um escape para dizer, não, já que Deus não veio, já que a resposta não chegou, já que as coisas não estão do meu jeito, então eu vou meter o pé na jaca e essa semana eu vou sair da palavra. Nós não temos esse direito, não recebemos esse direito. Nós não somos autorizados por Ele a fazer isso. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, não é a cruz do irmão. Cruz é individual, cada um tem a sua. Não queira a cruz de ninguém. Porque até para tomar a cruz tem problema. Que o irmão quer a cruz do outro. Que a cruz do outro é melhor, mais bonitinha, mais arrumada.
Nunca, nem com a cruz ele está satisfeito. Tem que ser a cruz do outro. Não, é a sua cruz. Toma a sua cruz e segue ao Senhor. Todos os dias da tua vida. Enquanto você tiver fôlego, enquanto o teu coração bater, enquanto você respirar, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz. E todas as vezes que você não conseguir, você entender pelo Espírito Santo que você não conseguiu, você pede ao Senhor, Senhor, eu preciso negar a mim mesmo. Isso é evangelho. Todas as vezes que você abrir a boca e dizer, eu sou evangélico. Por quê? Porque eu decidi todos os dias da minha vida dizer não para mim mesmo. Não é animador, né? Esse negócio é ruim, né? Poxa, eu pensei que eu ia ser evangélico para Deus me dar uma vitória. Estou querendo fazer uma campanha e estou precisando de uma vitória. Eu estou com um problema. Ele não... Gente, eu às vezes quando ouço algumas pessoas falando, eu chego a me indignar. Ele não é solucionador de problemas. Isso é muito pouco para Deus. Ele é salvador de almas. Ele não veio a esse mundo para solucionar problemas. Ele veio a esse mundo para nos livrar do mal que estava sobre nós, da prisão eterna, da sentença que havia sobre o homem. E nós precisamos viver para Ele. A nossa maneira de viver precisa ser santa. Nós precisamos nos comportar como crentes em Jesus, lavados e remidos no seu sangue, que não se envergonham de dizer não ao mundo, que não amam o mundo e nem o que no mundo há. E abre o bocão para dizer para todo mundo, eu sou servo do Senhor, sim, com muito orgulho e com muita alegria. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. E eu estava falando isso para jovens semana passada. Ah, então a Bíblia é um livro de nãos? Eu falei, não, a Bíblia é um livro de amor. Porque por trás de todos os nãos da Bíblia está bem estampado em letras garrafais a palavra amor. Todas as vezes que ele diz, não faz isso, não fala isso, não sinta isso, não vá por esse caminho, não é porque ele não quer que você participe das coisas que são boas. É porque ele está te livrando do mal e você não sabe. Todos os nãos de Deus estão acompanhados da palavra amor. Mas eu não posso fazer nada. Você pode fazer tudo. Só não reclama das consequências das tuas escolhas. E deixa eu dizer uma coisa, não tem ninguém melhor do que Ele para fazer escolhas por nós. Não queira ir nos teus caminhos, não queira fazer as tuas vontades, não queira que seja do teu jeito, porque se você continuar insistindo nisso, se prepara para as consequências e para as lágrimas que vão vir. Quando Ele diz, Renata, não, eu digo imediatamente, sim, Senhor. Eu já disse muito não lá atrás e já chorei muito. E uma coisa a gente precisa aprender. Aprende. Aprende a viver da maneira de Deus. Aprende a viver o tempo de Deus. Aprende a manter a tua vida santa, irrepreensível, conduta, sabe, o exemplo dos fiéis. Eu ouvi uma pessoa chegar para mim esses dias e dizer, está faltando referências no nosso meio. Isso me entristece, igreja, porque nós precisamos ser referências para todos o tempo inteiro. Ele não veio para formar 1 ou 2 líderes, ele não veio para formar 1 ou 2 referências. Essa palavra é para a gente. Somos nós. Nós somos os pequenos cristos dessa terra. Sede santos em toda a vossa maneira de viver é para a igreja. Ah, por que não pode beber? Você vai comprometer uma porção de coisas se você começar a beber. Porque se você ficasse na tua consciência sã, estava bom, mas você não fica. E depois do 3º ou 4º gole, você já não tem condições de falar por si próprio. E é isso então que a Bíblia vai dizer, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E é muito interessante uma historinha que uma amiga colocou para nós essa semana, eu achei muito interessante, de 2 ou 3 jovens que chegaram para um pastor e disseram para ele assim,
nos explica como é ser cheio do Espírito Santo. E o pastor falou, peguem peneiras e vão até o rio. E encham as suas peneiras. Quando vocês encherem, vocês voltem. Nós sabemos que ela só fica cheia enquanto ela está no rio. Tirou a peneira do rio, ela esvazia. E aí então eles foram dizendo, não tem como, porque todas as vezes que a gente enche, que a gente tira, ela esvazia. E ele disse, para estar cheio, tem que estar nele. Fora dele, não há como ser cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito é diário. Não é em congressos, não é em vigílias, não é em retiros. Estar cheio do Espírito Santo é todos os dias da minha vida. Eu preciso buscá-lo incansavelmente. Eu preciso estar na direção dele todos os dias. Eu preciso que o Espírito Santo possa me dizer todos os dias, olha, não faz isso. Isso não me agrada. Não gostei do que você falou. Não repita mais isso. Não haja mais dessa maneira, Renata. Isso é ser monitorado, ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é uma vida segundo o que Deus nos falou. Santidade. Todo dia eu tenho que dizer, Renata, você não vai prevalecer. Esses dias eu falei para um rapaz que chegou e falou, poxa, é tão bom ficar perto de você. Poxa, como eu tenho aprendido mais de Deus. Imediatamente eu virei para aquele rapaz e disse, olha, se ele não estiver em mim, não tem nada que preste. Tem nada bom na Renata. E se você encontra alguma coisa boa, se você encontra alguma coisa que te traz vida, que te edifica, é porque eu faço questão de que todos os dias, enquanto eu viver, ele seja real em mim. Isso seja verdadeiro. Ele não é religião, ele não é uma instituição, a palavra dele não está limitada, não, ela é vida, ela transforma a minha e a você. Ele pega todo esse jeito pecaminoso, toda essa herança que a gente traz e diz assim, eu posso mudar através da minha palavra, deixa eu entrar aí, deixa eu mudar o teu jeito, deixa eu mexer na tua personalidade, deixa eu trabalhar no teu caráter, deixa eu trabalhar na tua mente, deixa eu mexer nos teus sentimentos, deixa eu administrar a tua alma, Renata, porque você não vai sofrer. Uma coisa é ouvir as pessoas dizendo que a sociedade está doente. Outra coisa é ouvir as pessoas dizendo que a igreja está doente. Nós somos igreja, e igreja do Deus vivo. Fomos chamados para trazer vida. Fomos chamados para gerar vida. Nós não fomos chamados para ser carregados o tempo inteiro. Nós fomos chamados e comissionados para carregar, para doar, para dar, para fazer. Quando nós decidimos viver essa palavra, quando a gente decide ter a santidade fazendo parte da nossa vida. Quem, irmãos, que escolhe ser santo, que decide viver uma vida separada, santidade, ele é santo, ele é puro. Não há mácula, não há erro, não há pecado. O escritor vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas não se encontrou pecado nele. Ele não pecou. E ele não admite pecado. Tanto que Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 6, ele vai dizer, não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Perdoa, perdoa. Renata, como é que fica a misericórdia? Continua no mesmo lugar dela. E ele continua exercendo misericórdia e a causa de nós não sermos consumidos. E ele nos perdoa sim, mas ele não vai nos livrar das consequências do pecado. Por isso a ordem é, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Quando Deus diz não faz isso,
Presta atenção no não de Deus, porque Ele está te livrando de uma coisa muito ruim. Ah, não posso fazer nada. Pode. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Deus está naquilo? Eu estou. Deus não está? Eu não estou. Aquilo de alguma maneira vai ferir a santidade de Deus? Então eu não quero. Aquilo ali de alguma maneira vai entristecer o Espírito Santo? Então eu não quero. Vocês sabiam que o Espírito de Deus sente ciúme de vocês? Ciúme. É Ele quem vai interceder com gemidos inexprimíveis por nós. E Ele também é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem faz isso. Então Ele precisa estar ativo o tempo inteiro. Quando a gente chega para uma moça e diz assim: filha, você precisa se guardar. Você não pode ir para a cama com um rapaz que não seja seu marido. Guarde-se. Rapaz, se guarde. Não pode nada, né? Isso não tem nada a ver. Se a Bíblia diz que é pecado, eu também vou dizer que é pecado. Por que então, Renata, que Deus diz para não fazer? Porque Ele está te guardando de um dano muito maior que vem pela frente. Porque Ele está preservando não é só o teu corpo, não. Ele está preservando a tua alma. E aí Ele diz para você, não. Então Ele institui o casamento para que o homem estivesse protegido. Você sabia que o casamento é uma proteção de Deus sobre o homem? Ele viva para sua esposa e a sua esposa viva para ele e eles estejam protegidos. Quando as coisas saíram daquilo que Deus havia ordenado, nós sabemos muito bem, como conhecedores do Evangelho, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E nós, como igreja, precisamos gritar bem alto para que todos possam ouvir. Para que a gente não viva hoje, na nossa sociedade, algo que se lembre ou que se pareça com essas cidades. E acharmos que não tem nada a ver. E acharmos que está tudo bem. Que todo mundo faz o que tem eu fazer. Você foi chamado para viver separado. Você foi chamado para viver em santidade. Uma pessoa que escolhe viver uma vida santa é uma pessoa que escolhe a se cuidar para adorar o nome do Senhor. Você não para diante de uma televisão e consegue assistir uma história escrita por pessoas que estavam completamente tomadas por espíritos malignos. Você não fica ali meses acompanhando uma história que alguém, completamente endemoniado, vai escrever, vai consagrar algum espírito maligno para dar um ok, para poder trazer para a TV e você sentar lá para acompanhar isso. E você está pedindo a Deus para te dar vitória na tua casa, Deus está pedindo a Deus para te dar vitória no teu casamento, mas aquele lixo todo dia entra pela tua televisão. Cuidado com o que você está vendo. E uma vez o Espírito Santo disse para mim, não ache graça das coisas que eu não acho graça. Falei, sim, Senhor. Não pare para ver coisas que eu não pararia para ver. Sim, Senhor. Você não está acompanhando? Não, filho. A única coisa que eu acompanho é o céu. Estou acompanhando a notícia do céu. Porque eu tenho uma esperança que a qualquer momento a trombeta vai soar. E eu não posso estar perdida nem embaraçada, como Paulo vai dizer para Timóteo, o bom soldado não se embaraça com coisas dessa vida. O irmão passou por mim e disse assim, fulana saiu. Fulana deu um tapa na cara da fulana. Eu falei, Jesus, que é isso? O que está acontecendo? Eu falei para o irmão, levei um susto, né? Eu falei, o que está acontecendo? Quem agrediu quem? Não, no Big Brother. Eu falei, só quem não tem esperança mesmo, que não se purifica. Esse daí já perdeu a esperança já, de Jesus voltar. Eu falei, você está falando comigo, Big Brother? Você tem tempo? Qual foi a última vez que você leu Bíblia, irmão? Qual foi a última vez que você ouviu Jesus falar com você? No culto da ceia, mês passado. Irmão, tu está esperando mesmo? Tem certeza que você está esperando alguém? Ou você está naquela, estou esperando, mas no fundo, eu nem queria que ele viesse.
Tem aquela pessoa que diz que vai na tua casa, você torce para a pessoa não ir? Irmão, deve ter muito crente assim. Torcendo para Jesus não voltar. Se você espera e se você tem essa esperança, todos os dias você se purifica. Todos os dias você vai se moldando. Você vai deixando Deus tocar. Você vai deixando Deus moldar você. Você vai pedindo para o Espírito Santo para guardar o teu coração. Quem se santifica não tem tempo para fofoca. Não tem tempo para disse-me-disse. Quem decide viver de maneira santa não tem tempo para saber da vida dos outros. Não tem tempo para ficar comparando a vida dela com a dos outros. Porque ela tem uma proposta tão séria. Ela tem algo tão divino para fazer que essas coisas não ocupam seu tempo. Quando a gente decide ter uma vida santa, a gente decide ter essa vida diante do Senhor, conforme a palavra do Senhor, tudo que a gente quer é amanhecer o dia, adorar a Deus quando acordarmos e podermos passar aquele dia inteiro glorificando o nome do Senhor em tudo que fizermos. E quando acontece alguma coisa que a gente sabe que não glorificou o nome do Senhor, imediatamente o Espírito incomoda e você abre o teu bocão e diz: Senhor, perdoa. Misericórdia. Mas eu preciso voltar para o meu caminho. Sabe o que acontece? Tem pessoas que perderam o caminho da santidade. Tem pessoas que saíram do caminho da santidade. Tem pessoas que em algum momento da sua carreira cristã, da sua vida cristã, foi convidada por alguma situação a sair desse caminho. Mas eu quero te dizer pelo Espírito Santo nessa noite: recomeça. Porque o Senhor está dizendo para você que com Ele você pode recomeçar. Volta para o caminho da santidade. Não acha que não dá mais para voltar, não. Não se acostuma com esse caminho fora do caminho da santidade. Volta hoje. Volta a ter aquela vida de intimidade com Deus, volta a ter a tua vida diária de oração, volta a ter prazer na palavra, volta a ter prazer na renúncia, volta para o caminho da santidade. E tem uma coisa que tem acontecido nesses dias que tem sido um grande inimigo para aqueles que querem trilhar esse caminho: a vida do outro. A conduta, o pecado do outro contribui para que eu não seja mais o crente que eu era. Porque eu descobri que fulano fez uma coisa, eu estou escandalizado, porque fulano era líder. Fulano estava lá em cima. Fulano era... Não, olha, depois que eu soube, acabou. Ei, o teu padrão de santidade é a vida dos outros ou é a Bíblia? O teu padrão de santidade é a palavra, que é a espada, aquela que não erra, que vai até a divisão da alma e do espírito, aquela que é apta para discernir pensamento e intenção do coração? Ou o teu padrão de santidade é a liderança, é a irmã do círculo de oração, é o irmão que está na frente do trabalho? Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Se cair, ajude seu irmão a levantar, mas não se jogue no chão e dê desculpa que você caiu porque ele caiu também, não. Cada um dará conta de si. Nós não poderemos jamais usar desculpa nenhuma. Dizer: Deus, sabe por que eu cheguei nessa situação? Por causa do fulano, por causa da fulana. Ei, nós somos responsáveis pela nossa salvação. Aquele que tem esperança purifica-se a si mesmo, porque ele é puro. Fulano lá no trabalho é crente, Renata, vive mentindo, o problema é dele. O problema é dele com Deus. Ah, Renata, mas aí, né, eu vi ele mentindo, aí também tem que mentir. Isso é uma opção sua. Você já sabe que a Bíblia condena a mentira? Você já sabe que tem que sair da nossa palavra sim, sim, não, não, que passa disso é de procedência maligna? Você sabe que não pode sair da nossa boca nada que não seja para promover edificação? Então, se você quiser mentir, é uma opção sua, sabendo que o pai da mentira é o diabo. Não, Renata, porque está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Isso é uma opção de quem quer sair do caminho da santificação. Santificação é diário. Não tem ninguém que esteja santificado. Tem pessoas que estão nesse processo diário de santificação. É todo dia. Eu vou optar por entrar num site e envergonhar o nome do Senhor ou não. Eu vou optar o que eu vou ver no computador, sou eu que vou escolher, as escolhas são minhas. O que eu vou ver na televisão, o que eu vou ver no computador, quais são os círculos que eu vou participar, quais lugares que eu vou ficar. Sou eu que escolho. Ah,
mas depois que eu soube que fulano caiu, me desculpe, mas a queda do irmão nunca vai ser desculpa para você chegar diante de Deus e dizer, sabe por que eu deixei de ser santo? Porque fulano caiu. E daí? Então eu queria muito que a gente voltasse para o padrão da Bíblia. Padrão de santidade é padrão bíblico. É o que a Bíblia diz a respeito disso. É o que a Bíblia condena, eu condeno. O que a Bíblia aprova, eu aprovo. Está na Bíblia, eu creio, irmão. Se a nossa vida não estiver de acordo com essa palavra, nós estamos nos enganando. Porque nós temos o conhecimento dela. Nós conhecemos essa palavra, ouvimos essa palavra, aprendemos essa palavra. E nós somos convidados pelo Senhor a viver uma vida santa. E é muito interessante que quando a gente começa esse processo de santificação, não tem como as pessoas que estarem à nossa volta não se incomodarem, não se sentirem incomodados e atraídos a também querer. Pessoas que tenham uma palavra só, pessoas que tenham a opção de revidar e em vez de revidar, ela faz questão de perdoar. Eu tinha tudo, Renata, para me vingar. Mas eu escolhi me santificar. E nesse meu caminho de santificação, Renata, eu vou perdoar. Renata, eu tinha tudo, Renata, para escolher dizer não, de bater a porta na cara, de não querer mais ver. Mas eu decidi porque eu vou morar no céu. E cidadão do céu se comporta aqui já na terra. Como ele vai se comportar no céu? Ele começa aqui. Eu decidi, Renata, que eu vou olhar nos olhos, que eu vou perdoar, porque eu preciso amar o meu inimigo, eu preciso orar por aqueles que me maldizem. O texto vai dizer que quem fizer isso amontoará brasas vivas sobre a cabeça. Eu decido viver essa vida, me separando para Deus todos os dias. E eu não estou falando nada que tenha a ver com religiosidade. Eu estou falando com o evangelho que transforma, que liberta, que traz vida, o evangelho que me dá prazer. Eu venho aqui, primeiro, porque eu quero adorá-lo. Primeira coisa que me traz a esse lugar, alegria de vir à casa do Senhor. Eu me alegro mais se eu vejo meus irmãos, mas se eles não vierem, a minha alegria precisa estar aqui na minha alma. Eu vim a esse lugar porque eu vim à casa do Senhor. Eu tenho zelo por essa casa, eu amo esse lugar é onde eu falo com o Pai, esse lugar é onde eu estou em comunhão com Deus e com os meus irmãos. Eu não venho a esse lugar apenas para encontrar pessoas, eu encontro pessoas, eu crio relacionamentos, mas a prioridade de estar aqui é Ele. E quando Ele deixa de ser prioridade, quando Ele sai do primeiro lugar, aí eu começo a tornar a minha vida mecânica. Aí eu começo a tornar a minha vida sem graça. Aí eu começo a ser aquela pessoa que... Vocês já ouviram muito essa frase, né? O chateado chateia. O triste entristece, né? O problemático traz problema. E assim vai. É aquela cadeia. E quando eu me encontro com Cristo... Quando eu me encontro com Ele e entendo e ouço e consigo viver o plano da salvação. Irmãos, a melhor vida para ser vivida é aquela que o Senhor veio trazer. É aquela que Ele vai dizer, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Essa é a melhor vida que eu e você podemos viver. Sabe por quê? Porque nós optando viver desse jeito que a Bíblia diz... Vai ter o dia mau, não tem o dia mau? Tem. Tem o dia do problema? Tem. Tem o dia da má notícia? Tem. Tem o dia da tempestade? Tem. Mas eu passo por esses dias como se nada tivesse acontecendo. E aí eu vou entender quando Paulo diz assim, porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Para eles lá fora é difícil entender que a gente está sempre feliz, que a gente é maluco, não, porque a gente sabe em quem a gente crê, porque a gente conhece aquele que pode todas as coisas.
Não dá para viver uma vida de qualquer maneira. E quando a gente chega no dia mal, a gente entra em desespero e diz, me ajuda Deus, socorro Deus, me ajuda Deus, pede oração à irmã, pede oração ao pastor, pede oração não sei o quê, vamos fazer uma campanha, vamos, me ajuda Jesus, e agora Jesus, o que eu vou fazer Jesus? E aí o desespero toma conta. O desespero vem, quase arranca os cabelos da cabeça, corre para os remédios e diz, me ajuda Jesus, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, e agora eu não sei o que eu faço. Quem escolhe essa vida e consegue viver em toda a sua maneira a santidade, vai chegar o dia mau, vai vir a chuva, vai vir o vento, vai vir a tempestade. Eu não estou dizendo que você vai ficar como uma estátua. Eu estou dizendo que você não vai perder a paz. Eu gosto muito quando o salmista vai dizer no Salmo 119, muita paz. Eu estou falando de uma palavra que parece que a gente não encontra quase com ela. O salmista vai dizer, muita paz tem os que amam a tua lei. Não é pouca não, é muita. Ah, mas a irmã não tem problema, coleção. Você pode sentar comigo depois do culto que eu te dou uma lista. Para você ver quem que tem mais, se eu ou você. Problemas nós temos, mas existe uma diferença. Ah, mas como ele faz a diferença? Como faz toda a diferença quando ele está? Quando a nossa vida com ele é de verdade, quando ele reina sobre nós, quando ele é Senhor da nossa vida, quando ele é Senhor do nosso coração, quando ele é Senhor da nossa casa, quando ele é Senhor da nossa televisão, quando ele é Senhor da nossa conta bancária, quando ele é Senhor do nosso computador, quando ele é Senhor do nosso celular, como faz a diferença? Quando ele é Senhor. Quando ele reina. Quando ele ocupa o lugar dele. Quando o pecado vem, porque todos os dias, igreja, ele, jaz à porta. Todos os dias ele vai lá, cumpre a mim, a você dominá-lo. Todos os dias ele vem. E eu vou dizer, não vou abrir a porta, porque eu decidi viver de acordo com a palavra. Eu decidi fugir do pecado. Eu decidi negar tudo aquilo que Deus não aprova. Se Deus diz que não, eu vou dizer que não. Irmãos, não existe meio termo. Não existe, porque se tem algo que Deus aborrece e chega a se enjoar a ponto de querer colocar para fora, é alguém que vive uma vida morna. Não, irmão, sou meio santa. De vez em quando eu estou santa, eu tenho uma semana que eu não estou. Santidade é uma decisão que eu vou tomar. É o meu estilo de vida. Eu quero viver assim. Eu decidi viver assim. Não interessa a opinião dos outros, o que importa é a de Deus. É o que Ele acha de mim. Ah, o que vão dizer? Não estou preocupada com o que vão dizer. Eu estou preocupada com o que o Senhor tem a dizer a meu respeito. Tem muita gente que está preocupada com plateia. E depende muito do aplauso das pessoas. Ei, sai desse caminho, porque esse caminho é muito perigoso. Você não precisa que ninguém te aplauda, que ninguém bata nas suas costas. Você só precisa de uma coisa, está dentro da palavra. Sabe por quê? Isso é uma vida muito insegura. Você quer o tempo inteiro a aprovação dos outros. Não importa se isso vai infringir as leis do Senhor, se isso vai comprometer a tua salvação. Importa que as pessoas estão aplaudindo você e está tudo bem. Não. O que me importa mesmo, que vale a pena, que me move, que me levanta, que me põe de pé, é a opinião do Senhor. É o que Ele tem a dizer a respeito de mim. Se hoje tivesse uma enquete no céu a respeito da Renata, se hoje, de repente, o adversário da minha alma fosse chegar diante do Senhor para falar a meu respeito, será que ele diria o que ele disse de Jó? Íntegra, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal? É uma opção que nós temos.
É uma opção que nós temos. Quem somos, de verdade. Nos encontramos com a cruz, com o plano da salvação, com a redenção, com aquele que apagou todos os nossos pecados. Ele jogou no mar, ele disse, olha, eu estou zerando o cronômetro contigo, vamos começar de novo. E eu só quero uma coisa de você. Que você seja santo em toda a vossa maneira de viver. O que eu quero é que o seu falar seja santo, que o seu pensar seja santo, que o seu agir seja santo, que o seu sentir seja santo, que o seu vestir seja santo. Só isso. Eu quero que a tua vida, todos quanto os vejam podem imediatamente identificar como alguém que está na contramão do mundo. Não, Renata, eu estou do mesmo lado, a gente está andando junto. Você sabe como é que é, né? A Bíblia diz para a gente ser tolo, pagar os tolos. Cuidado, irmão, quando você pega um texto solto para poder querer licença para pecar. Nós precisamos fazer a diferença. Porque Deus, aquele que nos chamou, aquele que nos comprou, Ele não está disposto, Deus não mudou, Ele não está disposto a dizer, olha, agora eu vou deixar você fazer isso, agora eu vou deixar você fazer aquilo. Mas sabe o que acontece conosco? Como a justiça não se executa de imediato, as pessoas continuam pecando. Porque a gente hoje não está vivendo naquela época que é olho por olho, dente por dente. E aí alguém vai dizer assim para mim, ah, Renata, isso era no antigo, no novo é graça. Foi exatamente no novo que a gente vai ver o livro de Atos contar a história de Ananias e Safira. Então cuidado. Cuidado quando abrir o bocão para querer licença para pecar. Se Deus disse não, não queira passar uma borracha em cima do não e escrever um sim. Se Deus disse não pode, é não pode. E deixa eu dizer uma coisa, todas as vezes que a gente insiste em fazer a nossa vontade, a gente só está contribuindo para o dia do choro. Quantas experiências eu já vivi. Quantas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma, e Deus fala, não faz isso. Não, Deus, eu vou fazer. Peraí, Jesus, que eu ainda não estou crente, não. Jesus fala, então se converte, que ainda dá tempo de você se converter. Entrega a tua vida para mim hoje, porque ainda dá tempo de eu te salvar. Para a gente poder andar do jeitinho que Ele mandou. E Ele vai nos ensinar como é que é. Será que a gente tem se comportado como santos? Será que o nosso viver é um viver santo? Será que alguém que olhe para a gente, que conviva com a gente, possa dizer, poxa vida, aquela mulher é uma santa. Aquele irmão é um santo, aquele homem, olha, tu quer ver Jesus, tu olha para a vida dele. Não, irmão, olha para Jesus, não olha para mim não, olha para mim não, você vai para o inferno. Olha para Jesus, olhar para mim você está comprometido. Mas só que nós não podemos esquecer que existe uma nuvem de testemunhas que nos cercam. E a gente sempre vai ter um olho, alguém nos olhando e querendo achar Jesus na gente. Será que as pessoas que estão à procura de Jesus podem olhar para nós? Será que as pessoas que estão... Será que a nossa casa está achando Jesus em nós? Será que o nosso cônjuge consegue achar Jesus em nós? Será que os nossos filhos estão conseguindo achar Jesus em nós? Será que eles conseguem achar? Ou se quando a gente está chegando, alguém fala assim, lá vem a dona encrenca. Acabou a paz da casa, estava tudo bem até ela chegar. Quando ela diz que vai sair um alívio para todo mundo, a gente só se olha porque se a gente falar alguma coisa, a coisa fica pior. Ih, ele está vindo, acabou a paz. Agora acabou tudo. Se conserta, se senta na cadeira. Será que as pessoas que convivem conosco, que estão perto da gente,
elas podem dar testemunho de alguém que vive o evangelho de verdade. Porque às vezes dá até para a gente disfarçar que a gente é crente. Dá até para a gente poder fazer aquela cena. Mas dentro de casa, irmão, dentro de casa não dá para disfarçar. Dentro de casa a gente é Renata por Renata. Não tem como botar nenhuma maquiagem, não tem como inventar muita coisa. É a Renata ali. Será que nós temos vivido essa vida que Jesus nos ensinou dentro da nossa casa? Será que a gente tem optado por esse caminho de santificação e a gente tem com a nossa vida constrangido os outros? Será que as pessoas têm se constrangido com as nossas atitudes? Porque eu não sei se vocês ouviram uma cantora publicamente expor que a entidade a qual ela serve autorizou que ela fizesse algumas coisas, ela só faz debaixo de autorização. Eu fiquei ouvindo aquela frase ali, eu falei, Senhor, não, se ela me autorizar eu faço, se ela não me autorizar eu não faço. É uma reverência que eles têm, é uma fidelidade que eles têm. Ah, tem medo, pode ser que seja medo, pode até ser. Mas se tem uma coisa que a gente não pode perder, irmãos, é o temor a Deus. Porque Ele é misericórdia, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é o Deus de amor. Ele hoje é advogado, mas um dia Ele virá como juiz. E nós precisamos estar prontos para ser julgados pelo Senhor, mas para ser aprovados por Ele. Tem até uma frase aí que eu vi rodando nas redes sociais, que estava escrito assim, as pessoas me perguntam por que eu levo Deus tão a sério. E a resposta veio em seguida dizer assim, porque Ele me levou a sério primeiro. E a gente precisa levar Jesus a sério. A gente precisa abrir o nosso bocão nas nossas rodas, nos nossos lugares, nos ambientes a qual nós frequentamos. E quando as pessoas disseram assim, ué, você não faz isso por quê? Você abre a tua boca e diz assim, porque Jesus não me autorizou a fazer. Eu não fui autorizada a participar disso. Eu não sou autorizada a fazer aquilo. Nós precisamos fazer valer a palavra de Jesus em nós. Santidade precisa ser algo que seja comum. A gente precisa viver esse tempo de atrair Deus, de dizer, Senhor, eu vou viver de acordo com aquilo que o Senhor disse, e eu vou me separar a cada dia. E deixa eu dizer uma coisa para aqueles que vão voltar ao caminho da santidade. É um caminho, muitas das vezes, de isolamento. É um caminho, muitas das vezes, de solidão, porque nem todo mundo entende. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, não desiste desse caminho não, porque a pior coisa é você estar no meio de uma multidão se sentindo sozinho, e a melhor coisa é você estar com Deus não sentindo falta de nada, porque Ele é assim, quando Ele vem, quando Ele chega, Ele toma conta de tudo. Ele toma conta da casa, Ele toma conta da tua alma, Ele toma conta dos teus buracos, Ele toma conta do teu coração, Ele toma conta e vem para curar as tuas feridas, Ele vem para curar a tua alma, Ele vem para organizar os teus pensamentos, Ele vem para colocar um fim nas tuas lágrimas. E quando você chorar, não vai ser mais de angústia nem de solidão, vai ser da presença dEle em você. Quando a lágrima vier, vai vir junto com o júbilo, a alegria de senti-lo na tua carne. Aí será outra história, será outros dias. Que a gente não perca, enquanto igreja, a esperança dele voltar. Que enquanto igreja a gente não se esqueça do dia da noiva, do arrebatamento da igreja. Que enquanto igreja a gente não coloque esse assunto de lado. Esse é o assunto principal da igreja. E eu falei isso na nossa igreja alguns dias atrás. Quer conhecer um crente santo? Conversa com ele uma meia hora e vê se nessa conversa ele fala de céu com você. Vê se nesse assunto de meia hora vai entrar a eternidade.
Porque esse precisa ser o assunto que está na boca do crente. Ele pode falar sobre tudo, mas ele não pode deixar de falar de céu. Aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, porque ele é puro. Que essa esperança não falte a nós. Que todos os dias, ao levantar, a gente tenha a esperança de que ele vai vir. De que pode ser hoje o soar da trombeta. Pode ser hoje a volta dele, ou pode ser hoje o dia que ele me chame e me tome para si. E nós sabemos muito bem, como crentes em Jesus, que ao homem basta e cabe morrer uma só vez. E depois disso, segue-se o juízo. Então não tem essa história de que vai voltar. Não volta, irmão. Se Deus te chama hoje e te tomar para si hoje, que você esteja pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui. Mesmo sendo fraco, mesmo tendo pouca força, eu não neguei a tua palavra. Eu não neguei o teu nome. Eis-me aqui. Você pode não ter certeza de nada nessa vida. Você só precisa ter uma certeza. Se você morrer hoje, para onde você vai? Não precisa ter certeza de nada, não. Eu não sei o dia de amanhã, não. Mas eu só tenho certeza de uma coisa: que se Jesus vier hoje, eu vou com ele. Por isso que eu já deixei tudo para trás. Toda aquela carga, aquele peso que estava comprometendo o caminho da santidade, eu fui jogando no chão. Falta de perdão eu deixei para trás. Perdão todo mundo, irmão. Quero morar com Jesus. Esse negócio de rancor, mágoa, falta de perdão, isso não faz parte da vida do santo. Esse negócio eu já consegui resolver. Pode ser que eu fique triste 1, 2 horas, mas depois passa, eu sigo em frente e ainda oro para Deus da vitória. Aquelas cargas que me impediam de caminhar pelo caminho da santidade. A vida dos outros não me interessa, a não ser para me orar e pedir para Deus abençoar ele. Essas coisinhas que nos tiram do foco, do céu, precisam sair da nossa história. Os sentimentos que não agradam e comprometem a nossa eternidade precisam ir embora. Sabe por quê? Para a gente não cair no erro de Mateus 7, quando eles chegam diante de Jesus e eles vão dizer: olha, Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios. E ele vai responder: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conhecia. Que Deus nos livre. Eu preciso conhecê-lo e preciso que ele me conheça. Você já pensou no fato de Deus não te conhecer? Vai para casa pensando nisso hoje. Tenha certeza se Deus te conhece. Porque aquele grupo eram desconhecidos dele. E aí eu me pergunto: será que Deus me conhece? Será que Ele sabe quem eu sou? Será que Ele sabe o meu nome? Será que eu estou esse tempo todo na igreja? E nesse ativismo de um lado para o outro, e querendo estar em algum lugar, e querendo que o meu nome apareça, querendo fazer parte de alguma coisa, e querendo aparecer. Será que eu estou preocupada tanto com que as pessoas me conheçam, mas eu esqueci dessa parte? Será que Ele me conhece? Porque já pensou? Andar esse caminho inteiro e chegar no final e a porta está fechada. Que essa esperança não nos falte. E vou lhe dizer uma coisa: se você já não acredita mais que Jesus vai voltar, porque os teus avós te diziam, os teus bisavós te disseram, e eles não voltaram, e ele não voltou para os teus bisavós, ele não voltou para os teus avós, e aí os teus pais disseram que Jesus ia voltar, e aí vieram as fomes, as guerras e os males, e vocês acharam que Jesus ia voltar e Jesus não voltou. Então a gente achou que ele viria e ele não veio. E no fundo, tem muita gente que não fala, mas é exatamente essa realidade. No fundo do coração, já não crê que ele volta mais. Dobra o teu joelho hoje e diz para o Senhor:
Eu preciso voltar a crer no céu. Eu preciso voltar a crer na eternidade. Eu preciso voltar a crer que o Senhor virá buscar a igreja. Eu preciso manter essa esperança no meu coração. Porque a única maneira de eu me manter puro até o dia da tua volta. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Queria pedir que vocês se preparassem mesmo. Vocês estão no óleo ali, né? Estão ligados. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino. Enquanto esse louvor é tocado, é o momento que nós vamos ter de fazer a nossa oração. A gente está muito preocupado com o lado, a gente precisa se preocupar com a gente. A gente precisa falar, Jesus, deixa eu olhar para mim. Por isso que Paulo vai dizer assim, examine-se, pois o homem... A gente está examinando muita coisa. E a gente está esquecendo de se examinar. A gente está muito crítico com muita coisa. A gente está com um olhar em muitas coisas. E eu queria pedir para que você não se distraísse espiritualmente. Tem muita gente distraída espiritualmente. Tem muita gente olhando para muita coisa. E está esquecendo de se examinar. Quando ele vier, ele não vai chamar o teu amigo, ou o teu companheiro, ou aquela pessoa que você sabe que caiu. Quando ele vier, ele vai chamar você.